a tela aqui. Teremos alguns slides para nos guiar um pouco na nossa fala. Vamos ver se a gente consegue. Acho que agora foi. Muito bem. Bom, então, novamente, bom dia a todos. É com muita alegria, né, que nós aceitamos o convite estendido por todos vocês, por todos os nossos amigos do coração, pedindo a Jesus o amparo e a proteção a todos nós nesse momento, e como a Dona Marli disse na prece dela, que todo essa troca de conhecimento, de informações, possa nos auxiliar, para que a gente possa sair dessa reunião renovados, fortalecidos no bem, no amor e na luz. Bom, o tema de hoje que nós vamos comentar é envelhecimento à luz da doutrina espírita, né? Esse tema ele é muito importante, haja vista que nós cada vez mais, né, no Brasil e no mundo, a gente tem tido um aumento significativo no número de idosos, isso de maneira global, portanto, e aí já a lei de 2003, né, de 1º de outubro, por isso que também a gente comemora o 1º de outubro como Dia Internacional e Nacional da Pessoa Idosa, já diz lá dessa lei de 2003 que define o idoso, do ponto de vista da idade cronológica, como aquela pessoa que tem 60 anos ou mais. A Organização Mundial da Saúde coloca que nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a pessoa idosa, né, seja considerada a partir de 60 anos, e nos países já desenvolvidos acima de 65 anos. E aí eu lançaria uma pergunta para vocês, né, que obviamente a gente não precisa responder aqui nesse momento, mas qual é a percepção que a gente tem sobre o que é envelhecimento? Será que a gente pensa em envelhecimento só quando a gente vai chegando próximo aos 60 anos, ou quando a gente já passou dos 60 anos, né? Ou o envelhecimento a gente pode compreendê-lo como um processo contínuo, onde desde o nascimento, né, passando pela infância, pela adolescência, idade adulta, e depois chegando na terceira idade ou quarta idade também, mais para frente, será que esse envelhecimento nós não poderíamos compreender para que ele possa ser bem sucedido? Um contínuo das nossas etapas ao longo da nossa jornada terrena? É possível que a gente reflita desta forma e que, pensando assim, a gente passa a se cuidar mais, a gente passa a garantir direitos e deveres para todas as pessoas, para que as relações humanas elas possam ser mais solidárias, para que as pessoas se preparem verdadeiramente, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista de política, de saúde pública, para que a gente possa garantir que haja uma melhor qualidade de vida quando a gente chegar a partir aí dos 60 anos de idade, né? Bom, alguns dados importantes que a gente precisa destacar e que eu queria compartilhar com vocês. É que o mundo, né, em todo o mundo, as pessoas estão vivendo mais, né? No Brasil, né, existem hoje cerca de 29 milhões de pessoas, né? Então é um número muito significativo, cerca de 15% da população brasileira. E em 2025, que está logo aí na frente, esse número espera-se que seja de 31 milhões. Né? E em 2060, aqui no Brasil, seremos nós idosos, que eu vou estar com cerca de 80 anos, se assim chegar lá, 58 milhões de idosos. Né? Em 2050, espera-se que no mundo haja mais de 2 bilhões de idosos, né? Em contraponto aos 900 milhões de pessoas em 2015, de pessoas idosas. Então nós vamos aumentar muito a população idosa num curto período de tempo, se a gente considerar, por exemplo, o que aconteceu na Europa ao longo do século XX, 19 para 20. Porém, em 2050, cerca de 80, bom, aqui o item 4, né? Hoje existem mais de 125 milhões de pessoas acima de 80 anos. E em 2050 esse número vai quase quadruplicar, chegando a 434 milhões de pessoas.
Imagina o que isso significa, sobretudo nos países de baixa e média renda, onde 80% desses idosos vão estar nesses países. Então, você tem um impacto em termos de desigualdade socioeconômica, pela falta de saneamento básico, pelo abastecimento insuficiente de água, pela precariedade do sistema de saúde, pela corrupção, solos contaminados, guerras, migrações. Então, uma coisa que esse tema é muito relevante, baseado nessas informações que a gente está trazendo, né? Então, se a gente fosse caracterizar e definir o envelhecimento do ponto de vista biológico, a gente poderia caracterizá-lo, na verdade, como o resultado de um acúmulo, né, de uma grande variedade de alterações moleculares, de alterações celulares, que com o tempo naturalmente vai trazendo uma perda paulatina de reservas orgânicas, reservas do ponto de vista de massa muscular, de resistência imunológica, de alterações na pele, de alterações na acuidade visual, na acuidade auditiva, no risco da gente contrair doenças, enfim, levando em última instância ao processo de morte, o processo de desencarnação. E obviamente que essas mudanças elas não são lineares, e muitas das vezes você encontra uma pessoa que tem 70 anos de idade, com uma ótima qualidade de vida, com uma boa condição de saúde, mas muitas vezes você vai encontrar uma pessoa de 70 anos, já, por exemplo, acamada em decorrência de uma demência secundária à doença de Alzheimer, ou porque teve um diabetes mal controlado ao longo da vida e que ela acaba tendo algumas limitações importantes, como não conseguir enxergar adequadamente, não consegue desempenhar suas atividades. Então, o fator idade, né, ele não ajuda, né, ou não caracteriza o fato da pessoa ter mais idade, isso não quer dizer que a pessoa tenha um envelhecimento bem sucedido, por exemplo, né? Então, quando a gente fala em envelhecimento, a gente está falando também de um processo onde ocorre alterações naturais, né, fisiológicas, que são efeitos do tempo, como os cabelos brancos, a pele, o caminhar, né, que a gente passa a caminhar um pouco mais devagar, todas as alterações em outros sistemas orgânicos no nosso organismo, no coração, nos vasos, né, nos rins, na pele, na memória, no cérebro, né? E você tem também, concomitante a esse processo natural, essa senescência que a gente chama desse processo natural do envelhecimento, achados naturais, a gente tem também o processo de senilidade, né? Que significa todos os agravos, né? Todas as condições, os danos mais importantes, que nós caracterizamos como processos de adoecimento e que vão trazendo limitações mais importantes no nosso organismo. Então, no processo de envelhecimento que a gente conhece, né, hoje, nós temos esses dois fatores que podem ocorrer, né? Obviamente que o que a gente deseja é que a gente caminhe sempre, envelheça sempre mais pelo processo de senescência, né? E reduzindo todos os processos patológicos que fazem a gente ter uma pior qualidade de vida e ter um acúmulo de doenças maiores. Então vejam vocês nessa figura que é interessante a gente compreender um pouco como é que acontece então esse processo de senescência ao longo das décadas e o processo de senilidade. Então, a gente tem lá que mais ou menos por volta ali dos 30 anos, a gente atinge a capacidade máxima em termos de função que a gente possa desempenhar, das atividades orgânicas, né, de tudo aquilo que nós conhecemos enquanto capacidade. E a partir ali da quarta, quinta década de vida e nas décadas subsequentes, a gente vai ter esse processo de senescência que a gente falou agora há pouco, né? E, obviamente, que também ao longo da nossa vida, e por isso que a gente trouxe, né, essa reflexão lá no início sobre a questão da vida juvenil, né, desde a gente poderia até remeter à questão da própria gestação, o período do parto, pós-parto, né, a idade, a infância, enfim, todas essas alterações, todos esses fenômenos naturais, eles podem sim influenciar não só na vida juvenil, né, como na vida adulta e também em como nós vamos envelhecer, né? E aí, obviamente que com o acúmulo de doenças, a gente pode ter uma trajetória, né, onde a gente possa ter uma variação para menos em relação à capacidade que a gente tem de desempenhar. Então, se a gente tem menos doenças, se a gente tem
uma alimentação adequada, se a gente não fuma, se a gente não usa bebida alcoólica, se a gente pratica atividade física, se a gente controla o estresse, né, se a gente controla a questão da depressão e da ansiedade e tal, obviamente a gente vai ter um envelhecimento onde a gente vai se aproximar muito dessa linha da trajetória aqui, do segmento AB. Né? Na medida em que a gente tem outras condições de saúde que vão agravando, né, a nossa condição física, etc., nós vamos nos aproximando muito nessa trajetória aqui do A ao C. Né? E, obviamente, o risco da gente se tornar mais frágil, né, do ponto de vista muscular, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de desempenho das nossas atividades, vai ser maior. Né? E é muito natural, esse é um estudo de uns 7 anos atrás, que mostrou que ao longo da vida, né, e sobretudo aí a partir dos 40 anos, 30, 40, 50 anos, há uma tendência natural que a gente observa de que as pessoas, com o passar da idade, tendem a ter o aparecimento de algumas doenças. Algumas com uma doença, como aparece aqui em cima, onde eu posso... Cadê aqui? Isso. Aqui, né? Alguém que não tenha doença, alguém que tenha uma doença, alguém que tem 2, 3 ou mais doenças, né? E isso se associa muito, né, com o número de décadas que nós vamos vivendo. Né? Então, veja que isso é uma coisa frequente, né? Muito frequente. E aí a gente falou até agora de capacidade funcional, né? O que é esse termo? Né? Que ali do inglês é o disability. Então, essa perda de capacidade funcional, quer dizer, a perda da capacidade da gente, por exemplo, fazer compras, pegar um transporte, pagar contas, tomar medicamento sozinho, ter o controle urinário, né? Andar, vestir-se, banhar, comer, cuidar da própria aparência, sair da cama. Isso todas são atividades importantes, atividades instrumentais e básicas da nossa vida diária. E quando a gente tem a perda da capacidade funcional, porque a gente vai envelhecendo, né, de uma maneira com uma carga de doenças, de comorbidades mais importantes, essa perda da capacidade funcional vai indicar para a gente um tempo de sobrevida menor, um maior tempo de internação, quando a gente tem algum agravo de saúde e a gente precisa ficar hospitalizado. Essa perda de capacidade funcional significa também um maior risco de complicações ou agravos, como quedas, né? E também uma maior chance, por exemplo, dos idosos serem institucionalizados. A gente já não diz mais asilo, casa de repouso. Esses são termos já que a gente não utiliza mais. A gente chama as casas de instituições de longa permanência. Bom, então, muitas pessoas não sabem disso, acho que é importante destacar. E, obviamente, que essa maior chance de institucionalização se deve, muitas das vezes, porque a família, porque seja os netos, os filhos, a condição social da pessoa, muitas das vezes, é limitada para que ela continue vivendo em casa e para que ela continue sendo cuidada em casa. Né? Então, isso é uma coisa que a perda da capacidade funcional geralmente está associado com o maior risco de institucionalização por conta disso. Né? Vou passar esse slide aqui. Bom, só para vocês terem uma ideia, isso que a gente comentou, né? Quer dizer, isso aqui foi um estudo que acompanhou 112 idosos ao longo de um ano, né? E eles mostraram isso, quer dizer, aqueles que eram mais dependentes ficaram mais tempo no hospital internado, tiveram um risco de morte maior ao longo de um ano, né? E aqueles mesmos que eram independentes e que internaram, que sofreram um processo de internação, eles também têm um risco, né, de terem um prejuízo na sua capacidade funcional. Né? Então, por isso que a gente sempre diz que a internação hospitalar, geralmente para o idoso, é uma coisa que a gente precisa sempre ter bastante cuidado e uma atenção muito grande. Né? Bom, a gente sabe também que quanto maior a escolaridade da pessoa, há uma tendência dessa pessoa viver mais. Né? Então, por exemplo, se a gente comparar, né, mulheres brancas ou mulheres negras, aquelas que com mais alta educação, maior nível de escolaridade e menor nível de escolaridade, a gente percebe que as pessoas vivem mais, né? Assim como acontece em homens. E as mulheres hoje vivem muito mais do que os homens também. Né? Então é mais ou menos isso que essa tabela nos mostra. Tá? Também a condição socioeconômica, o nível socioeconômico pode também apontar para a gente maior tempo de vida. Por exemplo, no município de São Paulo, essa foi uma reportagem da Folha de São Paulo em alguns anos atrás,
e que os pesquisadores viram, por exemplo, os idosos que moram em cidades, em bairros mais periféricos da cidade de São Paulo, por exemplo, cidade Tiradentes, Perus, tal, o tempo de vida médio dessas pessoas, né, que moram nessas localidades, é muito pequena se comparado a bairros onde as pessoas têm um poder aquisitivo maior, tipo Morumbi, Alto de Pinheiros, né, mostrando que o fator renda também é um fator que parece estar associado com o maior tempo de vida, seja pela condição de acesso à saúde, saneamento básico, condição, né, de você ter uma assistência médica mais pronta, mais disponível, mais recursos para a aquisição de medicamentos, a terapêuticas, né? Então, o nosso país é muito desigual nesse sentido, né? E esse cenário, às vezes, que a gente está falando da maior cidade da América Latina, a cidade mais desenvolvida, né? E que vejam vocês que mesmo dentro de uma cidade, o quanto há de desigualdade nesse sentido, afetando a expectativa de vida da pessoa. Então, meus amigos, nós estamos aí, opa, eu cliquei aqui, nós estamos dentro de um processo, na verdade, de uma mudança de paradigma, né? Onde aquilo que a gente fala sobre envelhecimento bem-sucedido tem a ver hoje não só com a ausência de doenças e incapacidades, não tem a ver apenas com a boa capacidade, o alto funcionamento físico e cognitivo que a pessoa tem, não somente a questão do próprio envolvimento que essa pessoa tem na sociedade, né, de ser atuante, de continuar trabalhando, de realizar atividades voluntárias, de continuar frequentando os seus centros religiosos, mas pesquisadores têm observado que o fator espiritualidade tem auxiliado para que essas pessoas possam viver bem e viver mais também, né? Então é isso que a gente vai falar daqui para frente. Vou destacar de uma maneira mais breve que eu conseguir alguns estudos científicos sobre isso, para daí a gente fazer um link com aquilo que nós encontramos na doutrina espírita, tá bom? Então, vejam só, é muito frequente que as pessoas idosas, elas acabem tendo uma crença maior em Deus, que elas participem com mais frequência nessa segunda coluna, ó, que elas participem mais da sua comunidade religiosa, né, que elas deem uma importância aos aspectos religiosos e espirituais mais do que as pessoas jovens, né, e também que frequentam mais a atividade comunitária religiosa, né. Também, essa foi uma pesquisa aqui no Brasil, com quase 1.000 idosos no município de São Paulo, e é muito frequente que o idoso, né, utilize muito das suas crenças religiosas ou a religião no enfrentamento das dificuldades, né? É também muito frequente que a pessoa considere a religião como uma forma, como um instrumento de ajuda para elas entenderem as dificuldades que elas estão passando na vida ou que elas já passaram, né? Muitos dos idosos aqui, ó, muito e totalmente, para uma boa parte, a religião para os idosos dão sentido à vida, né? E uma boa parte deles, a maioria, acabam se considerando como muito religiosos, Então, isso são dados não só do Brasil, mas do mundo, onde há essa percepção de que quanto mais idade a gente tem, mais a gente utiliza das nossas crenças religiosas como forma de enfrentamento e outras questões, né? Esse é um trabalho, na verdade, que inclusive a doutora Marlene Rossi, a doutora Marlene Nobre participou há uns anos atrás, doutor Rodrigo Bass, também médico geriatra, doutor Alessandro e doutor Giancarlo, todos membros da AME São Paulo, eles fizeram uma revisão, né, daquilo que a gente tinha na literatura médica para entender quais os aspectos que nós, enquanto espíritas, nós dizemos o quão é importante, o quanto isso tem um valor, né, seja do ponto de vista individual, como do ponto de vista emocional, espiritual, aspectos como voluntariado, como prece, água fluidificada, enfim, vários outros aspectos, eles fizeram essa pesquisa. E olha que interessante, né? Eu não vou, lógico, me ater a todos esses dados aqui, mas assim, eles procuraram avaliar os bons estudos que acompanharam idosos voluntários por muitos anos,
né? Então, estudos que envolvem cerca de mais de 2.000, 3.000, 5, 7.000 pessoas, seguidos por 8 anos, por 40 anos, né? Por muito tempo. E muitos estudos mostrando que quanto maior a atividade voluntária essas pessoas estavam engajadas, né, elas viveram mais, elas tiveram menos depressão, tinham mais qualidade de vida, né, tinham menos problemas de saúde, né, mostrando que quando a gente se doa numa atividade voluntária, quando a gente ocupa melhor o nosso tempo, da nossa existência, ao bem do semelhante, né? Visando o bem do semelhante, atuando, isso tem um impacto importante na nossa saúde, inclusive envolvendo o tempo de vida, a longevidade de cada um de nós. Isso é muito interessante, né? Também é interessante destacar, né, que alguns estudos mostrando que a religiosidade e a espiritualidade, que eu chamo aí de R/E, né, tem também o seu efeito em relação ao status funcional. Aquilo que a gente falou daquelas atividades, de tomar banho, de tomar um táxi, de pegar o transporte, de realizar as atividades de autocuidado, né? Então, esse é um estudo americano que mostrou quase cerca de 3.000 idosos, né, que aqueles que tinham um envolvimento religioso mais frequente, ou seja, ia na igreja, fazia prece, assistia programa de TV religioso, etc. Essas pessoas que foram acompanhadas ao longo de 10 anos de estudo, né, mostrou esse estudo para a gente que muitos participavam de serviços religiosos, né, cerca de 72%, 80% usavam a mídia religiosa, tinham programas de TV, de rádio religioso, 82% utilizavam de atividades religiosas privadas, leitura da Bíblia, leitura de livro religioso, prece, né? E olha que interessante, olha, a frequência religiosa, o fato de você ir lá no templo religioso, foi um fator importante, mesmo quando se considerou outros fatores que pudessem interferir no resultado, se mostrou um forte preditor contra a perda da funcionalidade, né? Tem um risco aí de 70% menos limitações, né? Quase 70% menos limitações em algumas atividades de vida diária, né? Então, são dados importantes que eu queria compartilhar com vocês. Esse outro estudo, que envolveu quase cerca de 4.000 idosos, já é um estudo mais antigo, eles acompanharam idosos, né, pessoas aí em torno de 64 a 101 anos, ao longo de um bom tempo, né, mais de 6 anos. E aí o que eles viram, na verdade, né? Eles viram que aquelas pessoas que tinham uma frequência religiosa maior, que iam pelo menos uma ou mais vezes por semana, que frequentavam a comunidade religiosa, em comparação àqueles que não iam, essas pessoas que iam tiveram um risco, tiveram 46% menor mortalidade, menos risco de morte em relação àqueles que não iam, né? Isso, obviamente, esse efeito foi maior em mulheres do que em homens, né? E quando os pesquisadores procuraram controlar fatores que poderiam influenciar nesse resultado, o risco de mortalidade reduziu, porém ainda foi significativo, né? Houve um 28% menos risco de morte nesse período de segmento, mostrando o quanto é importante essa abordagem ou essa frequência religiosa, essa aderência às atividades da nossa comunidade religiosa, né? Isso foi tão interessante que depois de alguns anos, o próprio Dr. Giancarlo Lucchetti, a doutora Alessandra, junto com o Dr. Harold Koenig, que é um dos caras que mais fazem pesquisa de saúde e espiritualidade no mundo, ele é um americano, eles fizeram um trabalho procurando assim, qual era o fator, qual era o impacto que esses aspectos de espiritualidade e religiosidade tinham, né, em termos de mortalidade. Quer dizer, será que o fato de eu ir na igreja, fazer atividades religiosas, orar, né, ter atividades privadas em casa, por exemplo, será que qual é esse impacto na mortalidade, por exemplo, comparado com o uso de medicamentos para o coração, com o uso, por exemplo, de airbag nos veículos e tantas outras condições. Então, esse estudo foi para comparar, né, esse tipo de desfecho. E olha que interessante, né?
por exemplo, se você pegar aqui, olha, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui, ó, nesse item aqui, ó, religiosidade e espiritualidade, né? O fato, as pessoas que se consideravam como mais religiosas e espiritualizadas, elas tiveram um risco aí em torno de 18% menos de maior sobrevida em relação, por exemplo, às pessoas que usam, essa característica de ser mais religioso e espiritualizado, tem um impacto muito grande na sobrevida, na longevidade, maior, por exemplo, se comparado a pessoas que, por exemplo, usam aspirina para doença cardiovascular, ou que usam, por exemplo, estatinas para controlar o colesterol, né? Ou, por exemplo, isso teve maior impacto, ter mais espiritualidade e religiosidade, teve mais impacto em termos de sobrevida do que a vacinação contra a vacina da pneumonia. Então veja que foi um estudo muito interessante, mostrando, né, que esse envolvimento nas atividades religiosas, ou ser mais religioso e espiritualizado, isso tem um impacto na sobrevida de pessoas, né? É um outro dado interessante que eu compartilhei com vocês agora. Também em termos de saúde mental, né, em pessoas idosas com depressão, também tem muitos estudos mostrando, por exemplo, que as pessoas que são com maior religiosidade, então são aquelas que estão, ó, se vocês acompanharem aí, ó, as pessoas que têm maior religiosidade, alta religiosidade, geralmente, estudos mostraram, quando acompanharam idosos, mostrou que a probabilidade de remissão da depressão foi maior naqueles menos religiosos. Ou seja, aquele que tem o maior grau de religiosidade, em algumas populações a gente observa que esse é um fator importante para reduzir o tempo do tratamento da depressão. A pessoa sai da depressão mais rápido. Esse é o estudo que mostrou isso, tá? Um outro estudo também feito aqui no Brasil, também com uma amostra de 110 idosos em São Paulo, né, que identificou pessoas que tinham depressão, que tinham ansiedade, que tinham algum problema cognitivo e que tinham dor, né, eles procuraram avaliar qual era o impacto da religiosidade nessas pessoas, né? E aí o interessante foi que as pessoas que tinham mais sintomas depressivos, né, eram aqueles que davam pouca importância da religião na vida. Aqueles que tinham melhor capacidade cognitiva eram aqueles que tinham maior importância da religião. Aqueles que tinham mais dor eram aqueles que davam pouca importância da religião. E aqueles que referiam uma boa ou tinham uma boa ou muito boa qualidade de vida também eram aqueles que davam uma maior importância da religião, né? Então, vejam para vocês que ao longo desses minutos a gente destrinchou, né, e colocou alguns estudos muito importantes e significativos daquilo que a gente tem de estudo científico hoje, falando dos benefícios da religiosidade e da espiritualidade, tá? Bom, e aí a gente fala agora um pouco sobre como é que é esse processo de saúde e doença, né? Como é que a doutrina espírita, como o paradigma médico espírita vê isso? E aí a gente vai recorrer, obviamente, a Emmanuel e a Joana de Ângeles, né? Para a gente entender um pouco melhor qual é a definição que eles trazem para a gente e para a gente ver que quando a gente fala de envelhecimento, do ponto de vista biológico, de cargas de doenças, vejam vocês que a espiritualidade e a visão médico espírita ela é mais ampliada, ela não se encarrega de dizer ou de valorizar apenas as questões biológicas e também não necessariamente o tempo de vida, né? Veja só a definição de Emmanuel que ele traz para a gente, olha, saúde é a perfeita harmonia da alma. E a Joana de Ângeles complementa, a verdadeira saúde não se restringe apenas à harmonia e ao funcionamento dos órgãos, possuindo uma maior extensão, abrangendo a serenidade íntima, o equilíbrio emocional e as aspirações estéticas, artísticas, culturais e religiosas, né? Então, essa é a definição que a gente deve ter conosco enquanto saúde. Porque muitos de nós, se a gente entende, e isso já ficou claro ao longo da nossa apresentação, de que há uma tendência assim, que conforme a gente
vai adentrando, né, com maior tempo de vida, a gente tem a tendência de ter algumas doenças, de ter algumas limitações, né? Será que o nosso foco tem que ser apenas na doença ou a gente tem que aprender a ressignificar isso e compreender que a saúde é algo muito maior, é mais amplo a sua definição, o seu conceito? Então, eu acho que a doutrina espírita, ela nos traz essa contribuição na compreensão. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de cuidar da nossa saúde física. Não quer dizer que a gente vai deixar de cuidar do nosso lado emocional. Que a gente não vai depender dos profissionais de saúde, não só médico, mas enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfim, os diversos profissionais da saúde que podem nos auxiliar, né? O professor de educação física, o personal trainer, enfim, todos os profissionais que estão disponíveis para que a gente possa ter boa saúde, né? Mas a gente vai compreender que saúde, na verdade, é algo transdimensional, né? É algo que envolve a nossa saúde, envolve os nossos aspectos mais íntimos do nosso ser, os nossos pensamentos, né? A nossa forma de reagir, a nossa forma de lidar com o semelhante, né? E aí, nesse livro muito interessante, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, é um livro da editora AME Brasil, chamada Cartas ao Dr. Bezerra de Menezes. Foi um trabalho organizado por muitas mãos, onde muitos estudantes de medicina que fazem parte do departamento acadêmico da Associação Médica Espírita do Brasil fizeram um projeto onde eles escreviam cartas direcionadas a Dr. Bezerra de Menezes, e o médium, na verdade o Dr. Roberto Lúcio, da AME Minas Gerais, houve todo um planejamento e uma permissão, né, do mais alto nesse sentido, e eles escreviam cartas ao Dr. Bezerra falando de diversos temas, por exemplo, os conflitos deles na medicina, a questão da escolha da especialidade médica, dos problemas vivenciados em casa, né, da postura e da necessidade de, por exemplo, levar, né, esse teor de espiritualidade no meio acadêmico, das dificuldades que eles tinham, né? E num desses capítulos, lá no capítulo 10, cujo título é Origens da Saúde, da Doença e do Adoecimento, Bezerra de Menezes nos traz o seguinte, que a dor é um mecanismo de evolução e de despertamento, né? Que é uma necessária e profunda, é uma grande oportunidade de uma necessária e profunda reflexão perante a misericórdia e amor divinos, né? De que vivemos de maneira peculiar as experiências de cada um de nós, de acordo com o estágio evolutivo e a necessidade de aprimoramento. De que a doença é apenas um contrário momentâneo da condição plena de harmonia da alma, né? Trazendo muito uma aproximação em relação à própria definição de saúde trazida por Emmanuel, né? E de que a sua apreensão e o seu modo de expressar, né, essa questão da dor e do sofrimento está diretamente ligados ao modo de como nós percebemos essas alterações, esses fenômenos de adoecimento. Então veja que Bezerra de Menezes nos traz essa compreensão mais ampla do que está por trás desses fenômenos e, sobretudo, como é que nós podemos enfrentar e vivenciar as diversas etapas da nossa vida e nesses momentos de limitações e de doenças da melhor forma possível, né? Obviamente sempre tendo aí a fé, a esperança, a paciência, né? A boa vontade como instrumentos eficazes e significativos de um bom enfrentamento, né, nessas situações, seja conosco mesmo ou quando nós estamos cuidando de alguém que tanto a gente ama, um pai, uma mãe, um avô, um tio, né, e por aí vai. Também é importante a gente compreender, meus amigos, a questão da ação do pensamento, né? Nós aprendemos através das obras de André Luiz, por exemplo, isso a gente encontra, a gente vai encontrar lá no livro Roteiro, né, pelo Emmanuel, e Emmanuel nos traz o seguinte, que a mente, né, a consciência,
é gerador de infracorpúsculos, ou seja, a mente também, na sua constituição de matéria, de energia, né, ela gera correntes de bem ou de mal, de grandeza ou de decadência, né, de vida ou de morte, segundo a vontade de cada um de nós. Então, todos os fenômenos de adoecimento que nós conhecemos, essencialmente, eles surgem da mente. É claro que isso demora muitas vezes, isso não é uma coisa geralmente imediata, muitos desses fenômenos não estão atrelados à nossa vida presente, sim a experiências anteriores, a outras encarnações, mas a gente precisa compreender, e a doutrina espírita nos coloca, que a nossa mente ela vai influenciar nos circuitos energéticos, nos centros de força, né, do nosso perispírito. E obviamente que por ela ser aí, né, pelo fato da gente poder criar correntes de bem ou de mal, né, correntes de pensamentos positivos, de ações dignas e dignificantes, obviamente é que isso vai influenciar de maneira positiva ou negativa no nosso corpo perispiritual e no nosso corpo físico, por consequência, né? E aí sim, André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, vai dizer para a gente essa questão da origem das doenças, nos esclarecendo que a ausência de renovação moral, ausência de paciência, de humildade, de serviço no bem, gera assim um desequilíbrio no nosso corpo, no nosso cosmo orgânico, tanto do ponto de vista do perispírito, né, no tecido físio-psicossomático, que é o corpo espiritual ou perispírito, e numa instância seguinte, né, sim, a depender desse tanto desequilíbrio, ou dessa forma como acontece esse desequilíbrio, a intensidade desse desequilíbrio, no perispírito nós podemos sim ter uma ruptura na harmonia das células físicas, levando, por exemplo, a quadros de infecções das diversas formas, ou até mesmo condições de saúde crônica, como câncer, né? E aí, né, um outro autor espiritual, Joseph Kleber, que é o mentor das atividades da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, o Dr. Joseph, esse espírito, diz lá no livro Além da Matéria, um livro bem antigo, se não me engano, 2004, 2005. Ele diz lá, e isso se corrobora com aquilo que a gente encontra nas obras de André Luiz também, de que sentimentos, né, de mágoa, de ódio, de ciúmes, né, essas formas pensamento, né, que vão, de alguma forma, né, são caminhadas ou são envolvidas também de sentimentos, vão se acumulando, né, no nosso campo mental, no nosso campo perispiritual, e que naturalmente, por uma necessidade evolutiva nossa, por um processo natural de expurgo, de limpeza das formas de pensamento, do qual todos nós estamos sujeitos e é necessário, há o chamado fenômeno de higiene mental. E esse fenômeno de higiene mental vai levar a uma condensação progressiva dessas formas de pensamento, de toda essa energia perispiritual acumulada, vai acontecer a condensação na matéria física. Vai acontecer as lesões em nível moleculares, em níveis celulares no nosso corpo físico, afetando, por exemplo, o nosso sistema nervoso, o nosso sistema circulatório e demais sistemas do nosso organismo, né? Então, o processo de adoecimento já é em si uma caminhada de reparação. Eu nunca me esqueço dessa senhora que nós acompanhamos lá no Hospital do Servidor Público Estadual, onde a doutora Thalita trabalha lá atualmente também, e a gente cuidou de uma senhora chamada Dona Lurita lá. Ela tinha um câncer bem avançado de esôfago, e do ponto de vista social dela, além dela ter um câncer avançado e infelizmente incurável, a Dona Lurita tinha uma espiritualidade muito grande. Ela tinha perdido o marido há um tempo atrás, ela tinha se divorciado, depois ela tinha perdido um filho, e alguns meses antes dela internar com a gente, ela tinha perdido o segundo filho dela. O segundo filho tinha desencarnado. E a Dona Lurita, quando a gente chegava lá no quarto, no leito dela, ela tinha uma expressão de espiritualidade, um olhar terno,
um olhar carinhoso, sabe? Que me faz até ficar emocionado lembrando dela, porque era uma pessoa que você entrava, a energia do quarto era diferente, ela tinha plena ciência de que o tempo de vida dela era reduzido, né? E com ela muito emagrecida, mais dependente, ficava a maior parte do tempo sentada ou deitada, mas com alto grau de enfrentamento da situação, né? Inclusive ela chegava a brincar com a gente e diz assim: puxa, eu poderia ter dito assim para o meu filho para ele pelo menos esperar eu morrer para ele morrer depois, né? Quer dizer, tirava um sarro, brincava um pouco com toda essa situação das perdas, como uma forma de leveza, como uma forma de enfrentamento, né? Então, são esses exemplos que fazem a gente pensar um pouco, né, no nosso propósito de vida, na nossa forma de lidar com os problemas da nossa vida, né? E a gente espera que toda essa energia de amor e de paz possa chegar a Dona Lurita onde ela estiver. Bom, e aí eu trago também uma mensagem aí do livro Boa Nova, né, do Humberto de Campos, lá da editora FEB, de 1941, que ele diz o seguinte sobre a questão do envelhecimento. Olha só que interessante, meus amigos. Ele diz assim: a vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol, ou seja, há pessoas, há crianças, né, que morrem, que desencarnam prematuramente. E flores que caem ao primeiro sopro da primavera. Né? Pessoas jovens, adultos jovens também desencarnam. E o fruto, passam por situações de dificuldade, de pesares, têm suas dificuldades, né? E o fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. Quer dizer, a gente chegar à terceira idade, a gente chegar aos 60, 70, 80, 90, 100 anos, é uma bênção. É isso que o Humberto de Campos nos traz, né? Ele diz que a ramagem é a esperança, a flor é uma promessa e o fruto é a realização. Né? Então, ao chegarmos à terceira idade, é a realização, é a concretização de toda a nossa história biográfica, da vida presente e das reencarnações que nós trazemos. É uma bênção divina a gente poder chegar a idades mais avançadas, mesmo sabendo das limitações e das condições de saúde muitas das vezes difíceis, limitantes, mas é preciso que a gente encare essa fase da nossa vida como o fruto de bênção de Deus, que é o que ele nos coloca. E ele conclui que só ele contém, né, o doce mistério da vida, esse fruto, essa fase da vida. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Quer dizer, é uma bênção da vida, a humanidade hoje, estar conseguindo, e isso deve ter um propósito, obviamente, vários propósitos, para que a humanidade como um todo pudesse viver tanto tempo, né? Vocês sabem, muitos sabem, imagino, que até poucos séculos atrás, até início do século, em algumas sociedades hoje no mundo, a expectativa de vida era pequena, 30, 40 anos, né? Não se vivia muito mais do que isso. Então, se nós estamos tendo a oportunidade de viver uma longevidade maior, é porque nós estamos tendo a possibilidade de recuperar, né, de refazer tudo aquilo, o nosso caminhar, as nossas oportunidades, são nos dadas novas oportunidades para que a gente possa estar mais próximo, né, dessa espiritualidade maior, desses propósitos na vida, né, onde a gente assume esses propósitos, assume esses compromissos para um autocuidado melhor, para um cuidado dos semelhantes também melhor, fazendo com que nesse período de transição todos nós possamos evoluir de maneira mais rápida, né, e mais adequada. E Leon Denis, em relação à chamada velhice enferma, quer dizer, a gente falou há um tempo atrás, né, lá no início, a questão da carga de doenças, né, das limitações, e ele vai dizer um pouco sobre isso para a gente, esclarecendo o seguinte,
de que essas condições, né, da velhice enferma é uma prova necessária para que a alma, antes de deixar seu invólucro, antes da desencarnação, adquira a madureza, adquira o julgamento sensato, correto, o critério e a clarevidência, a visão melhor das coisas, né, da nossa vida, da nossa existência, dos nossos propósitos, que serão o remate, né, da nossa carreira terrestre. Por isso, quando amaldiçoamos as horas aparentemente estéreis e desoladas da velhice enferma, solitária, desconhecemos um dos maiores benefícios que a natureza nos proporciona. Esquecemos que a velhice dolorosa é o cadinho onde se completam as purificações. Então vejam vocês que Leon Denis nos traz, né, de uma maneira, obviamente, que cada situação é uma situação, mas ele acende o farol, né, e que nos esclarece um pouco melhor sobre talvez o porquê nós vivemos tanto e porquê muitos de nós passaremos ou passamos por condições de saúde que de alguma forma nos provocam um certo sofrimento, uma certa limitação, um certo pesar. Mas nós não devemos amaldiçoar esses processos. Nós devemos tentar unir forças, ter o apoio social, e aí sim a importância da família, a importância do sistema de saúde, a importância do ponto de vista político, governamental, de que o Estado ofereça à pessoa idosa, às pessoas idosas, condições para que elas possam enfrentar mesmo todas esses processos de adoecimento e limitações, mas que possam enfrentar com maior dignidade, que tenham uma autonomia mais preservada possível, né? Então isso é dever de todos nós, é responsabilidade de todos nós. E aí ele continua afirmando, né, que há então na velhice resignada mais grandeza e mais serena beleza que no brilho da mocidade e no vigor da idade madura. Então vejam vocês, na velhice resignada, quando a gente aceita o processo de envelhecimento, quando a gente não amaldiçoa, isso a gente muitas vezes ouve as pessoas, puxa, e não que seja fácil envelhecer, e eu compreendo hoje que existem aspectos muito importantes que provocam sofrimento em nós, né? Que não é fácil passar por essa fase, compreendo também dessa forma, porém, nós precisamos compreender a importância da resignação, da resiliência nesses processos relacionados ao envelhecimento, aos aspectos da nossa vida, né? Para a gente tentar ver esse processo com mais grandeza, com mais beleza. Sob a ação do tempo, ele continua, o que há de profundo, o que há de imutável em nós, despreende-se, e a fonte dos velhos aureola-se de claridades do além. Né? Quer dizer, é a compreensão de que, além do nosso corpo físico, das limitações, dos fenômenos de adoecimento, nós somos seres espirituais que estamos temporariamente vivendo uma experiência terrena, mas a nossa essência é espiritual. Isso é o que ele chama de imutável em nós. É de a gente compreender que viver 70, 70, 80, 90 anos é muito fugaz, é pouco tempo, né? É muito pouco tempo. Né? E há de profundo em nós que nós precisamos encontrar como significado, né? Como propósito. É de nos identificarmos como verdadeiros filhos de Deus, de que nós estamos na família que nós precisamos e merecemos, de que determinados aspectos, que aquilo que nós estamos vivenciando é importante para o nosso crescimento, é importante para a nossa evolução, mas que não percamos a esperança de dias melhores, que cultivemos no coração a prece, a ligação com Deus, para que possamos enfrentar todas as fases da nossa vida da melhor forma possível. E ele continua, Leon Denis, ainda a questão do lidando com a morte, né? De que a morte, o desencarne, é uma simples mudança de estado. É uma destruição da forma frágil do corpo físico, que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. O espírito,
né, debaixo de sua forma fluídica, né, quer dizer, além com sua forma perispiritual, né, que é imponderável, que é mais sutil, né, o nosso corpo espiritual prepara-se, né, o espírito e o corpo espiritual prepara-se para novas reencarnações e acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. Quer dizer, nós levamos, né, aquilo que nós produzimos de frutos para nós, maior espiritualidade, melhores sentimentos, é isso que nós levamos para o mundo espiritual. E daí a gente compreende por que a gente não deve ser tão apegado às questões materiais, né? Às vezes a gente vê as pessoas dizendo, minha família, o meu filho, o meu... Veja, nós estamos realmente envolvidos, os nossos laços afetivos, materiais, eles são intensos. Mas a gente precisa começar a trazer desde a infância, na fase adulta e também na terceira idade, a gente precisa compreender e termos uma educação para a morte. Uma educação para a morte não é banalizar a morte, mas é entender que morrer faz parte dessa vida, é uma transitoriedade, é um fenômeno natural, de que nós não morremos, na verdade, né? Nós não morremos, nós continuamos a viver, né, com o nosso corpo espiritual e, obviamente, vamos para lugares a depender das nossas condições, daquilo que nós cultivamos de bom ou não na nossa vida terrena. E aí, para a gente finalizar, então, termino com Leon Denis, né? Ele deu a tona da nossa fala na manhã de hoje, que ele diz assim: nenhuma fase da vida humana é inteiramente deserdada dos dons da natureza, e muito menos das bênçãos de Deus. A velhice é o começo da nossa espiritualização e da nossa desmaterialização. Então, meus queridos amigos, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Acho que agora talvez surjam algumas perguntas, eu fico à disposição. E